Esse aqui é o Marquês de Pombal, que aparece na imagem, né? Nessa imagem ele aparece sentado aqui, o título da imagem aparece aqui embaixo. O título da imagem é O Marquês de Pombal iluminando e reconstruindo Lisboa. Iluminando aqui é no sentido do iluminismo. O Marquês de Pombal, por mais que ele fosse ministro de um governo absolutista, ele era alguém que tinha contato com o pensamento iluminista, com as ideias do liberalismo. Ele foi, o nome dele era Sebastião José de Carvalho e Melo, ele foi embaixador de Portugal na Inglaterra na década de 1730, 1740, no governo do rei anterior, do rei Dom João V, e quando ele foi embaixador de Portugal na Inglaterra, ele teve contato na Inglaterra com as ideias liberais, com o pensamento liberal. Ele viu acontecer o surgimento das primeiras fábricas, né? Toda aquela mudança que estava acontecendo na Inglaterra, a Revolução Industrial, ele acompanhou de perto, ele assistiu aquilo lá. Em 1745, 5 anos antes dele se tornar o ministro, super-ministro do governo português, ele exerceu esse mesmo cargo representando Portugal na Áustria, em Viena, onde ele viu o desenvolvimento também cultural das artes e tudo mais, né? Então, em 1750, quando chega ao poder em Portugal o Dom José I, o Dom José I chama ele para assumir esse cargo de secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Esse era o nome do cargo, mas que é basicamente o cargo de primeiro-ministro. E o Marquês de Pombal, portanto, ele tinha essa ambiguidade. Ele era ele participava de um governo absolutista, mas ele tinha influências do pensamento liberal. A gente chama isso de reformismo ilustrado ou de despotismo esclarecido, né? Ou seja, o Marquês de Pombal ele era um déspota esclarecido. O que significa isso? É aquele governante que vai usar medidas modernizadoras, né, influenciados pelo iluminismo, pelo liberalismo, defendendo a razão, a técnica, a ciência, né, para tentar reformar a política e a economia de países absolutistas, ou seja, não vai deixar de ser absolutista. Né? Por exemplo, o liberalismo econômico, né, que defende a ideia da liberdade de comércio, o Estado não interferir diretamente na economia, isso ele vai ser contra. Mas ele entende que era importante haver concorrência, por exemplo, então ele vai criar mais empresas, mais companhias de comércio para competirem entre si, entre outras coisas. Então é um absolutismo iluminista, digamos assim. O déspota, que é o autoritário, esclarecido, né? Ou iluminado, ou seja, influenciado pelas ideias liberais iluministas. Né? E aí, então, é a partir desse pensamento que o Marquês de Pombal vai tentar, então, solucionar aquela contradição que a gente viu, a crise da metrópole e o desenvolvimento, enquanto acontecia o desenvolvimento da colônia. O que ele vai tentar fazer? Vai tentar aproveitar esse desenvolvimento da colônia para solucionar a crise da metrópole. Então ele vai querer modernizar a metrópole a partir do aumento da exploração sobre a colônia. E aí vocês viram, por exemplo, quando a gente estudou sobre os Estados Unidos, o que aconteceu lá nos Estados Unidos quando a metrópole, quando a Inglaterra começou a aumentar a exploração sobre as colônias, né? Bom, é mais ou menos o que vai acontecer aqui também. Né? De que maneira? Que mudanças, que medidas serão essas? Na metrópole, ou seja, lá em Portugal, nós vamos ver o seguinte, nessa época aí, 1750, a quantidade de ouro, por exemplo, que o governo português conseguia arrecadar aqui do Brasil, vinha diminuindo bastante. E por quê? Bom, porque o ouro estava acabando. Né? Depois de décadas e décadas de exploração do ouro naquela região, o ouro ia acabando. Só que, para o Marquês de Pombal, não era isso que estava acontecendo.
Para ele, a quantidade de ouro que o governo português conseguia arrecadar ia diminuindo por conta da ineficiência do Estado português de arrecadar esses impostos. Além disso, por conta da sonegação dos impostos. Os colonos não pagavam os impostos. E, em terceiro lugar, por conta do contrabando. Esse ouro acabava indo para outros lugares, para outros países que não Portugal. Na visão do Marquês de Pombal, esses eram os principais motivos, quando, na verdade, o ouro realmente estava acabando. Mas, enfim. Então, diante dessa crise de arrecadação do ouro, junto com a crise nas exportações do açúcar, o açúcar brasileiro concorria, desde da metade do século XVII, com o açúcar holandês produzido nas Antilhas, com o açúcar espanhol, enfim, tudo isso diminuía então a arrecadação dos impostos de Portugal e fazia com que Portugal começasse a aumentar suas dívidas com o seu principal credor, que era a Inglaterra. Então, aumentava as dívidas com a Inglaterra e dificultava a possibilidade de Portugal continuar importando os produtos manufaturados britânicos, continuar cumprindo com os acordos comerciais que tinham com a Inglaterra, principalmente a partir do estabelecimento do chamado Tratado de Methuen, em que a Inglaterra comprava os vinhos portugueses, né, importava os vinhos portugueses em troca de os tecidos ingleses entrarem no mercado português pagando impostos mais baixos, né? E na impossibilidade de manter esse equilíbrio entre a exportação de vinho e a importação de tecidos, o governo português utilizava o ouro extraído aqui do Brasil para compensar essa diferença nesse acordo comercial, né? Então, quando esse ouro começa também a diminuir de quantidade, isso traz complicações aí para o governo português. Para piorar a situação, o Marquês de Pombal chega ao governo em 1750. Né? Em 1755 acontece um terremoto que destrói a cidade de Lisboa completamente, destrói a capital e o principal centro econômico do país. Né? Verdade, foi um abalo sísmico que aconteceu no mar, né, e provocou um tsunami, que teve o tremor de terra e depois um tsunami que alagou a cidade inteira, destruiu tudo, milhares de mortos, enfim, e era preciso então reconstruir Lisboa. E para isso também era preciso muitos recursos. Né? E adivinha de onde o Marquês de Pombal vai tentar tirar esses recursos? Aumentando a exploração sobre a colônia. Na metrópole, então, para resolver o problema dos acordos comerciais e das dívidas com a Inglaterra, para reconstruir a cidade de Lisboa, o governo do Marquês de Pombal, então, começa a desenvolver políticas econômicas para incentivar o desenvolvimento, a criação de manufaturas em Portugal, para diminuir a importação dos manufaturados britânicos, né? Cria novas empresas, novas companhias de comércio para explorar, né, os produtos coloniais. Por exemplo, em 1755 foi criada a Companhia de Comércio do Grão-Pará e do Maranhão. Grão-Pará e Maranhão era essa região amazônica, né, da América Portuguesa. A América Portuguesa, nesse momento, o Brasil, era dividido em duas partes. A parte norte, que era o estado do Maranhão e Grão-Pará, e a parte sul, que era o estado do Brasil. Nessa parte norte do estado do Maranhão e Grão-Pará, havia ali as capitanias do Maranhão, a capitania do Grão-Pará, e foi criada, nesse ano de 1755, a capitania de São José do Rio Negro, que atualmente é o estado do Amazonas. Essas três grandes capitanias compunham ali o estado do Maranhão e Grão-Pará, e ali basicamente se explorava as drogas do sertão. Então foi criada uma companhia de comércio exclusiva para lidar com essa questão, né, da exploração das drogas do sertão. Enfim, ele começa a adotar essas medidas econômicas lá na metrópole que refletem aqui na colônia. Ele também vai diminuir os poderes do Conselho
Ultramarino. O Conselho Ultramarino era o setor do governo, digamos assim, uma espécie de ministério das colônias, ou seja, era a parte do governo que cuidava da administração de todo o Império Colonial Português, a Ásia, a África e a América. Esse Conselho Ultramarino, com o passar dos tempos, começou a atuar de forma muito autônoma, muito independente, sem ter muito controle por parte dos reis, dos governantes, né? Então, o que o Marquês de Pombal faz é centralizar a administração das colônias, diminuindo a autonomia desse Conselho Ultramarino, fazendo com que o governo central, nas mãos dele, assumisse mais de perto tudo que envolvesse a administração das colônias. E, por fim, no ano de 1759, o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas de todos os domínios portugueses. Na verdade, o governo português e também o governo espanhol eram muito influentes no clero católico, né? E conseguem fazer com que a ordem da Companhia de Jesus seja extinta. Ela depois será recriada, retomada, ela existe até hoje, né? Mas ela foi extinta. O Papa acabou com a Companhia de Jesus por pressão desses países. E o Marquês de Pombal foi responsável por isso em Portugal. Ele expulsa os jesuítas, né? Ele tinha vários problemas com os jesuítas desde que ele assumiu. Até mesmo o terremoto que destruiu Lisboa, os jesuítas diziam que era culpa do Marquês de Pombal, porque foi um castigo de Deus, né? Pelo Marquês de Pombal ter chegado ao poder em Portugal. Por quê? Justamente porque ele era um déspota esclarecido, né? Porque ele defendia os princípios iluministas da razão, da ciência e etc. E isso fez com que ele entrasse em conflito com os jesuítas. Mas não foi só isso. Tem também aí uma questão econômica no meio. Os jesuítas, a gente, tanto na sua atuação na Ásia, na África, mas o que a gente pode ver mais de perto aqui, a sua atuação no Brasil, né, a quantidade de terras que os jesuítas administravam, a quantidade de indígenas que eles utilizavam como mão de obra, ou seja, a quantidade de escravos, portanto, que eles tinham, né, e a riqueza que eles acumularam, tanto com a exploração das drogas do sertão na Amazônia, quanto pela exploração da pecuária no sul, né, tornou a ordem riquíssima. Então, as áreas exploradas pelos jesuítas começam a ser cobiçadas pelo governo português, pelo Marquês de Pombal, que, ao expulsar os jesuítas, se apropria das posses que pertenciam aos jesuítas. E, além disso, tem uma outra questão. Os jesuítas eram responsáveis pela educação em todo o Império Português, lá em Portugal, na metrópole, e também nas colônias. E o Marquês de Pombal, ao expulsar os jesuítas, ele promove uma espécie de revolução científica em Portugal, porque o que ele faz ao expulsar os jesuítas é criar, e é a primeira vez que isso acontece na Europa, tá? É a primeira política de criação de uma educação pública orientada pelo Estado. Isso vai acontecer primeiro em Portugal e depois acontece na França com a Revolução Francesa. Por quê? Porque o Estado entende que a educação é uma maneira, de formar e de imprimir na sociedade os seus próprios interesses. Vai ser usado como um instrumento, de fortalecimento da nacionalidade e de defesa do próprio Estado português. Então vai ser uma educação pública controlada pelo Estado, não mais pela Igreja, e o Estado daria as diretrizes, seria um instrumento de domínio e de poder do Estado. Essa educação seria gratuita e oferecida por professores públicos, leigos, não religiosos, contratados pelo Estado. E seria um sistema de educação dividido entre os estudos menores, as primeiras letras, ensinar a ler, escrever e contar, e as aulas de humanidades. As aulas de humanidades seriam um ensino secundário dentro desses estudos menores. Eles seriam para preparação intelectual, para as escolas maiores. Então, esses estudos de humanidades,
Incluíam o estudo do latim, do grego, do hebraico, a disciplina de retórica, de poética. Tudo isso era uma preparação, né, intelectual para quem iria fazer as escolas maiores na Universidade de Coimbra. Nas colônias poderia haver os estudos menores, mas os estudos maiores das universidades eram só lá em Portugal. Então, aqui no Brasil, por exemplo, os filhos da elite colonial, da elite mineradora, da elite açucareira, que poderiam cursar os estudos superiores, ou as escolas maiores, eles tinham que ir para Coimbra, para Portugal, né? E lá eles estudavam teologia, medicina, filosofia e as chamadas modernas ciências da matemática e da natureza. Ou seja, é substituir uma visão de sociedade religiosa por uma visão de sociedade científica através dessa universidade, né? Essa reforma do ensino é chamada a criação das aulas régias. E para terminar, né, as mudanças que acontecem na colônia nesse período. O Marquês de Pombal ele vai implementar medidas para controlar mais de perto a questão da arrecadação dos impostos, e principalmente na região mineradora, né? Vai aumentar a fiscalização sobre o contrabando, né, sobre a sonegação dos impostos na região mineradora. Então, logo de cara, já em 1750, ele mexe na questão dos impostos. Havia um imposto, o principal imposto cobrado na região mineradora, né, desde 1735, 34 mais ou menos, era um imposto que substituía aquele primeiro imposto do quinto, que era 20% do ouro, lembra? Esse imposto era chamado imposto da captação. Era um imposto que todo mundo pagava, desde quem tinha muitos escravos e extraía ouro, até quem não tinha escravo nenhum e nem extraía ouro, era comerciante, por exemplo, né? O que era esse imposto? Era um imposto pago per capita. Então, quem tinha escravos pagava cerca de 4/8 e 3/4 de ouro por cada escravo que se tinha, por cabeça de escravo, per capita, por isso o nome da captação, né? E quem não tinha escravos pagava por si mesmo, ou pela quantidade de membros que tinha na família, enfim. Esse era um imposto terrível, né? Porque penalizava todo mundo e não fazia o Estado arrecadar muito. Então ele retorna, o Marquês de Pombal, ele restabelece a cobrança do quinto, 20% do ouro extraído, e através das casas de fundição, que iriam derreter o ouro, fundi-lo em barras e, nesse processo, extrair os 20% da coroa. Só que com um detalhe, ele vai estabelecer uma meta anual mínima de arrecadação de 1,5 tonelada de ouro, ou seja, 100 arrobas de ouro. E se não atingisse essa meta no final do ano, o que faltasse para completar essa meta seria cobrado a mais, dos mineradores. Então aí nós já temos o início de um aumento da exploração que vai gerar muita insatisfação. Além disso, ele proíbe a profissão de ourives. O que é a profissão de ourives? É aquele que vai derreter o ouro, né, e que vai manipular esse ouro de modo que o colono consiga esconder esse ouro da metrópole, fazer barras falsas, né, imitando o que seriam as barras das casas de fundição. Então, começa a ser proibida essa profissão, primeiro em Minas e depois em todas as capitanias. Transfere a sede do governo geral, a capital, que era na cidade de Salvador, lembram? E passa a ser na cidade do Rio de Janeiro, a partir de 1763, para trazer a administração colonial para mais perto da região mineradora, né? Proíbe a abertura de novos caminhos para a região das minas, para diminuir a migração de pessoas para lá, para combater o contrabando, começa a estabelecer um controle sobre quem circula pelos caminhos que chegam às minas, e proíbe também a imigração de portugueses
para o Brasil. Tudo isso para tentar estabelecer um controle maior sobre a região mineradora. E também traz mudanças administrativas, cria novas capitanias, cria novas cidades e vilas, acaba com o sistema das capitanias hereditárias. As capitanias não vão ser mais governadas pelos herdeiros sucessivamente, né? Todas serão capitanias reais e os governadores das capitanias serão escolhidos pelo governo português. Expulsa os jesuítas, né, como eu já falei, e se apropria de todas as propriedades dos jesuítas. Também acaba com a escravidão indígena ao expulsar os jesuítas e estimula a diversificação da produção. Então, além do açúcar e do ouro, que vinha em decadência, começa a estimular o desenvolvimento da produção do algodão, por exemplo, já ligado no processo de revolução industrial e entendendo que o algodão era a principal matéria-prima da indústria têxtil no final do século XVIII. E também a produção de arroz, cacau, estimular a produção do couro, o aguardente, o tabaco, que já eram atividades anteriores, também foram estimuladas, né? Então essas são as reformas pombalinas, né? O que isso traz? Traz o acirramento das contradições. Ou seja, a partir desse momento, os colonos aqui na América Portuguesa começam a tomar a consciência do que é viver em colônias. Viver em colônia, ou seja, consciência colonial é entender que a colônia é o lugar da dominação e o lugar da exploração. Logo, o lugar da pobreza, porque apesar de produzir muita riqueza, essa riqueza ela ia, a sua maior parte, para as mãos da metrópole. E agora, com o aumento da exploração, né, isso ficava mais evidente. O aumento da repressão metropolitana, junto com a chegada das ideias revolucionárias, né, as ideias do liberalismo, né, as ideias de divisão dos poderes, de liberdade econômica, de organização política a partir das leis, né? Ou seja, os chamados abomináveis princípios franceses também começavam a circular nas áreas mais urbanas e populosas aqui da colônia. E as notícias do que estava acontecendo lá fora. A independência dos Estados Unidos em 1776 e a própria Revolução Francesa, que começou em 1789, né, no mesmo ano em que nós vamos ter a primeira revolta separatista aqui também na América Portuguesa, que é a Conjuração Mineira, né? Tudo isso influencia esses movimentos sediciosos. O que é sedição? É separação, né? Ou seja, as conjurações. A Conjuração Mineira, de 1789, a Conjuração Baiana, de 1798, então Salvador, que tinha sido a capital da colônia durante todo esse tempo, desde a década de 1530, era também um importante centro urbano, e ali também se construiu uma noção de que nós não somos Portugal, nós somos a Bahia, e a Bahia quer se tornar independente de Portugal e ser um país independente. O mesmo aconteceu em Minas Gerais, em 1789, e o mesmo vai acontecer em Pernambuco, em 1817. Esses três movimentos foram movimentos de independência em relação a Portugal, cuja nacionalidade que se queria construir era a nacionalidade daquela região. Não havia ideia de Brasil ainda. A independência do Brasil, que aconteceu em 1822, ela aconteceu atropelando esses sentimentos de nacionalidade iniciais a partir de um outro projeto que está vinculado também aos interesses portugueses naquele momento, mas isso é um assunto que nós vamos estudar futuramente. Nós não vamos falar da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana agora, assim como a insurreição pernambucana e assim como a própria Revolução Francesa.